Sou Jorge Júnior, né? É uma alegria, uma satisfação muito grande para mim estar fazendo parte desse projeto, né? Já participo da Academia Enem em outras vertentes, né? E hoje aqui nesse encontro com vocês, tá certo? Antes da gente começar, eu gostaria de ressaltar a todos vocês, principalmente quando a gente está chegando nessa reta final de preparação, a importância da prova de matemática no resultado do Enem, né? Eu acho que todos vocês já puderam acompanhar que, tirando redação, que a nota vai até 1000, a nota de matemática, ela é geralmente a segunda maior. Por que que é geralmente a segunda maior? Porque no ano de 2016, apenas um aluno em todo o Brasil fechou a prova de matemática. E a nota dele foi 1060. 1060 e alguma coisa. Então, só houve uma única vez que houve uma nota acima de 1000 na prova do Enem. Aí tem muita gente assim, acima de 1000, como se só vai até 1000? Porque o Enem, gente, ele é corrigido através da TRI. O que significa TRI? Teoria de resposta ao item. E essa TRI, ela é fundamental para que a gente possa entender, para que a gente possa potencializar a nossa nota, né? Todos vocês sabem que a prova de matemática do Enem, ela tem 45 questões, não é isso? E aí, por que que eu estou falando isso para vocês antes da gente começar a falar de geometria espacial? No ano passado, o aluno que acertou apenas uma questão na prova do Enem, apenas uma, essa nota variou entre 330 e 380. Teve o cara que acertou uma única questão e tirou 330, e teve o cara que acertou uma única questão e tirou 380, não é? Provavelmente, o que é que aconteceu? Esse cara que tirou 380, ele acertou a questão mais fácil da prova, certo? Porque na teoria da TRI, você tem que garantir primeiramente as questões fáceis e médias. E esse cara que tirou 330, provavelmente ele acertou uma questão difícil, ok? Uma outra coisa para que vocês possam ter em mente, né? A nota 500. Vou fazer uma pergunta, respondam aí só para vocês mesmos. Vocês acham que para o cara tirar 500 na prova de matemática, ele precisa acertar quantas questões das 45? A nota 500, gente, no ano passado, ela saiu com 5 acertos. O cara que acertou as 5 questões mais fáceis da prova, ele tirou 500. O cara que acertou 8 questões fáceis, tirou 600 na prova de matemática. O cara que acertou 15 questões, tirou 700. E o 800, ele saiu com 23 questões. Então, percebam, gente, para que a gente tenha uma grande nota na prova de matemática, não é a quantidade em si de questões, é também a gente saber acertar as questões fáceis e médias. Eu estou falando isso, gente, porque ter uma boa estratégia de prova, ela é fundamental. Se eu perguntar a vocês o seguinte, galera, dá tempo de fazer a prova? Não dá, gente. Não dá. Se você pegar o tempo da prova e dividir pelas questões, você vai observar que você tem menos de 3 minutos para cada questão. Questão que você vai ter que ler, vai ter que interpretar, vai ter que fazer conta e depois ainda vai ter que marcar no gabarito. Então, a prova, ela não dá tempo. Então, o que é que eu digo para vocês? A principal ideia, gente, de uma prova, tá, como a prova do Enem, é que você saia fazendo logo todas as questões fáceis. Se você pegou uma questão do Enem, você leu, cara, eu não sei isso aqui, vai para a próxima. Cara, eu li, eu tenho que pensar, não, vai para a próxima, porque lá na frente vai ter uma questão mais fácil para que você possa fazer e aí você garantir uma boa nota, certo? Eu confesso a vocês que eu também fiquei muito feliz quando o Fábio me convidou e ele disse que eu ia trabalhar com vocês a parte de geometria espacial. Quando a gente fala de geometria, gente, na prova do Enem,
nós estamos falando da competência 2. E a competência 2, ela tem 4 habilidades, tá? Ou seja, na parte de geometria da prova de matemática, nós teremos de 6 a 10 questões. Então, na prova do Enem, nós teremos de 6 a 10 questões que serão de geometria. Pode ser que seja de geometria plana, pode ser que seja de geometria espacial, pode ser que seja de uma coisa que eu vou já trabalhar com vocês, que é a parte de projeção ortogonal, ou até pode ser geometria analítica, certo? Só que, gente, dentre as questões de geometria, você vai ter no mínimo 2 questões em que você não vai fazer conta, tá? Você não vai fazer conta, você vai só olhar e marcar, que são as questões das habilidades 6 e 7. A habilidade 6, ela diz assim, tá? Ela fala em movimentações de objetos tridimensionais na representação do objeto bidimensional, que é a parte de projeção ortogonal, que ele pega, para você pegar um movimento, ele lhe dá um determinado movimento, e ele quer que você demonstre essa planificação. Já a habilidade 7, ela vai falar das características das figuras planas e espaciais. Então, as questões referentes a essas 2 habilidades, ela não tem conta. Você vai só ler a questão, interpretar e marcar, tá certo? Só ressaltando, gente, aí, que para quem não tiver o material dessa aula em mãos, esse material já está sendo disponibilizado para vocês de forma virtual e durante o decorrer dessa semana vocês também terão acesso a esse material impresso que também será usado na semana que vem, tá? Então, bora lá, vamos perder tempo não, certo? Eu separei aqui questões. Antes de eu falar das questões, eu vou fazer uma revisãozinha de geometria espacial com vocês, tá certo? Primeira coisa, o que é um prisma? Tá? Galera, para que eu tenha um prisma, eu devo ter 2 polígonos idênticos em planos paralelos e as suas laterais, elas obrigatoriamente devem ser retângulos. Então, se você observar aqui, ó, nós temos primeiro um prisma triangular, ó. Esse meu primeiro prisma, ele é um prisma triangular. Eu tenho um triângulo no plano de cima, um outro triângulo no plano de baixo, e as 3 laterais, elas são retângulos. Eu tenho um prisma de base quadrangular, em que eu tenho um quadrilátero em cima, um outro quadrilátero embaixo, e as laterais são retângulos. Detalhe, tá? Quando eu falo em quadrilátero, não é obrigado a ser quadrado. Pode ser um quadrado, pode ser um losango, pode ser um trapézio. Se eu tenho um quadrilátero no plano de cima, o mesmo quadrilátero no plano de baixo, e as laterais são retângulos, eu tenho um prisma. Aí eu tenho um prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal. Aí tu vai me dizer assim, Jorge, eu estou percebendo o seguinte, esse prisma, a nomenclatura dele é dado de acordo com a base. Perfeito. Porque esses polígonos que são paralelos, eles são chamados de base. Então, dependendo da base do prisma, é que nós teremos a nomenclatura. Quando a base é um triângulo, prisma de base triangular. Quando a base é um quadrilátero, prisma de base quadrangular. Quando a base é um hexágono, prisma de base hexagonal. Tá? Galera, coloque isso aí na cabeça de vocês, ó. Só são 4 perguntas que uma questão pode fazer de geometria. Ele te pode perguntar quanto é que mede algum segmento. Ele pode te perguntar, por exemplo, quanto é que mede a aresta da base. Ele pode te perguntar quanto é que mede a aresta lateral. Ele pode te perguntar quanto é que mede a altura. Ou ele te pede alguma característica da figura, certo? Ou ele te pede área ou volume, tá? Então, toda vida que aparecer uma questão de geometria espacial, vai ser uma desses 4 tipos de pergunta, certo? Então, primeiro é reconhecer o prisma, tá certo? Aí, o que é que acontece, ó? Eu vou destacar aqui alguns prismas com vocês. Primeiro de tudo, como é que eu calculo o volume de qualquer prisma?
Para calcular o volume de qualquer prisma é área da base vezes a altura. Então, se eu quero calcular o volume de qualquer que seja o prisma, eu calculo a sua área da base e multiplico pela altura, tá? Então, bora lá. Aqui nós colocamos alguns prismas que são muito cobrados. O primeiro é o paralelepípedo retângulo. O paralelepípedo retângulo, gente, é como se fosse a caixa de sapato. É como se fosse normalmente as piscinas que a gente encontra aí nos sítios, nas fazendas. Aquela piscina retangular é o que nós chamamos de prisma de base, tá? Prisma de base, né, quadrangular, chamado também de prisma retângulo, tá certo? Então aí eu tenho um prisma ABC, DEF, F, G e H, tá? Ó. Quando eu vou dar o nome a esse prisma, eu uso os vértices. O que são os vértices? São um ponto de encontro das arestas, tá? Ó. E aí eu tenho um prisma em que o comprimento é A largura é B e a altura é C. Então, bora lá. O que é que eu preciso saber desse prisma? Eu preciso saber calcular a área total, ó. A área total vai ser a área da base, que é a face inferior, que no caso é A vezes B. Só que tu concorda comigo que se embaixo é A vezes B, em cima também vai ser A vezes B? Então eu vou ter 2 vezes AB. A face da direita, ó, ela é BC. A da esquerda também vai ser o quê? BC, ó, mais 2 vezes BC. E a face da frente, ela é AC e a de trás também vai ser o quê? AC, ó. Então, a área total do paralelepípedo retângulo é 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Quem é A, B e C? Comprimento, largura e altura, tá? A outra coisa que eu preciso determinar é o volume. Ora, se eu disse que o volume é a área da base vezes a altura, a área da base aqui, ó, vai ser A vezes B, ó, e a altura é C. Então, o volume vai ser A vezes B vezes C, tá? Agora, se liga nisso aqui, ó. O que é a diagonal? A diagonal, gente, é a maior distância possível dentro de um prisma. Toda vida que eu quiser determinar a maior distância possível dentro de um prisma, eu devo calcular a diagonal. A diagonal, ó, é esse segmento que está destacado aqui, ó, com esse valor Dzinho, ó. A diagonal é a distância de B até H, ó, certo? E aí o que é que acontece? Essa diagonal nós encontramos aplicando o Teorema de Pitágoras. Quando a gente aplica o Teorema de Pitágoras, nós vamos encontrar que a diagonal é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, quando a gente fala de paralelepípedo retângulo, o que é que eu preciso encontrar? Comprimento, largura e altura. Porque com o comprimento, com a largura e com a altura, eu encontro a área total, eu encontro o volume e eu também encontro a diagonal. Tem aluno que diz assim, Jorge, cara, é muita fórmula, né, para decorar na geometria, é muita coisa, não é? É, galera, infelizmente é. Qual é a dica que eu dou a você? Toda vida que você for resolver uma questão, anota a fórmula. Porque de tanto você anotar, você vai acabar decorando, tá? Então, assim, tem algumas fórmulas que se nós não soubermos, nós não conseguiremos resolver as questões. Show de bola? Um outro prisma que a gente gosta de destacar é o cubo, tá? Ó. O que é o cubo? O cubo, gente, preste atenção, anota aí, ó. Cubo, coloca assim do lado. Também conhecido como hexaedro regular. Então, a outra nomenclatura para cubo é hexaedro regular. Por quê? Já houveram questões que disseram assim, calcule o volume de um hexaedro regular de aresta 2.
Cara, se eu não sei o que é o hexaedro regular, como é que eu vou calcular o volume? Se eu não sei nem que figura a questão está falando para mim, como é que eu vou calcular o volume dessa figura? Então o cubo ele também é chamado de hexaedro regular. Por quê? O cubo ele tem 6 faces e as 6 faces elas são quadrados. Ou seja, no cubo a medida do comprimento ela é igual à medida da largura, que também é igual à medida da altura. E aí, quando eu vou trabalhar com o cubo, é a mesma coisa do paralelepípedo, não é? O que é que acontece? Ó? Se eu vou querer calcular a área lateral, como é que eu calculo a área de um quadrado? Não é lado ao quadrado? Então a área de um quadrado aí vai ser aresta ao quadrado. Nas laterais nós temos quantos quadrados? 4. Então vai ser 4a ao quadrado. Se eu quero a área total, eu tenho que colocar a base de cima e a base de baixo, não é? A área da parte de cima também é o quê? A ao quadrado. A área da parte de baixo também é o quê? A ao quadrado. Então a área total ó, é 6a ao quadrado. Já o volume, área da base vezes a altura. A área da base é a ao quadrado, a altura é a. Então vai ser a vezes a, que é a ao cubo. Estão lembrados do que eu acabei de falar? Que uma questão perguntou qual era o volume de um hexaedro regular cuja aresta media 2. Então, se eu sei que o hexaedro regular é o cubo e eu quero o volume de um cubo de aresta 2, eu vou pegar 2 e elevar ao cubo, que é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8. Então, se você soubesse o que era o hexaedro regular, a questão passava a ser fácil. Né? Agora, se eu não sei nem o que é o hexaedro regular, não tem como eu fazer a questão. Tá? E a diagonal de um cubo, né? A diagonal da face é a raiz de 2, porque é a diagonal do quadrado. E a diagonal do cubo ela é a raiz de 3. Ó. Tá? Então, quando eu quero calcular a diagonal do cubo, vai ser a raiz de 3. Quem é a? A é a aresta, tá? Outra figura também que é muito cobrada é o cilindro. Galera, eu estou destacando para vocês as figuras que mais aparecem na prova do Enem. As que mais aparecem, paralelepípedo retângulo, cubo, cilindro, cone, tá? Essas figuras elas aparecem bastante, tá? O que é que acontece? Quando a gente fala de cilindro, já no cilindro eu tenho 2 circunferências em planos paralelos, tá? Então eu tenho uma circunferência em cima e uma mesma circunferência embaixo. Quando eu faço a união de todos os pontos dessa circunferência, eu tenho um cilindro, tá? Então eu tenho um cilindro ó, em que a circunferência de cima ela tem raio R, e a distância entre as 2 circunferências é o que nós chamamos de altura. Detalhe, para que um segmento ele seja altura, obrigatoriamente ele tem que formar ângulo de 90 graus. Só é altura se formar ângulo de 90 graus, tá? Então, bora lá. Quando a gente fala de cilindro, quais são os segmentos que ele pode te pedir? Raio e altura, tá? Outro detalhe, ó, os segmentos que formam a lateral do cilindro, eles são chamados de geratriz, certo? No cilindro reto, a geratriz tem o mesmo valor da altura. Ó. Esse segmento aqui, ó, ele é geratriz e ele também é altura, tá certo? Então, bora lá. Se você planificar um cilindro, se você, por exemplo, pegar uma latinha de leite moça, e abrir a lata todinha, certo? Porque a latinha de leite moça é como se fosse um cilindro. Se você abrir uma lata de leite moça, você vai ter uma circunferência na parte de cima, uma circunferência na parte de baixo, certo? E aí, essa lateral, quando você abrir, vai ser um retângulo, tá? Ó, na hora que você abrir a lateral, vai ser um retângulo. Então, bora lá. Como é que eu determino a área da base de um cilindro? É a área do círculo. A área do círculo ela é πr ao quadrado. Então, a área da base,
πr ao quadrado, certo? Agora, como é que eu determino a área lateral? A área lateral é um retângulo, ok? A área lateral é um retângulo. Acompanha aqui comigo, ó. Se tu pegar, ó, esse pedacinho aqui do retângulo, ó, que eu estou passando o meu dedo aqui, ó, esse pedacinho do retângulo, ele enrola nessa circunferência, ó. Ou seja, ele é o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é 2πr. E essa largura do retângulo, ela é a altura do cilindro. Então, a área lateral, ela vai ser 2πr, que é o comprimento, vezes a altura. Então, o que é que acontece? Ó? Quando eu falo do cilindro, a área da base é πr ao quadrado, a área lateral é 2πrh e a área total é a área lateral mais duas áreas da base. Por que duas áreas da base? Porque vai ser uma circunferência em cima e uma outra circunferência em baixo, certo? Então, tá? Nós temos a área total. E o volume, a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado vezes a altura. Jorge, então peraí. O cilindro é como se fosse um prisma, exatamente. Só que no prisma a base é um polígono. E no cilindro a base é o quê? Uma circunferência. Detalhe, o que é um polígono? O que é um polígono? Eu achei tão legal que teve uma vez que eu fiz essa pergunta, o aluno fez assim, ó. Às vezes a gente sabe o que é, mas não consegue definir, concorda? O polígono, ele é toda figura fechada, formada apenas por segmento de reta. Por que que uma circunferência ela não é um polígono? Ela é fechada, não é? Mas ela é formada por segmento de reta? Não, ela é formada por uma curva. Então, a diferença é que no prisma eu tenho um polígono e no cilindro eu tenho uma circunferência como base. Mas o volume é a mesma coisa, a área da base vezes a altura. Tá? O próximo sólido é a pirâmide. Presta atenção que eu gosto que as pessoas pensem. Pensem. Qual é a diferença do prisma para a pirâmide? A base da pirâmide, ela é um polígono. Só que eu pego todos os pontos desse polígono e ligo a um único ponto, que é chamado de vértice. Então, nessa pirâmide aqui, ó, eu tenho uma base que é um polígono. Quando eu pego todos os pontos desse polígono e ligo a um único ponto, eu tenho uma pirâmide. Ok? Aí, o que é que acontece? A área da base da pirâmide vai depender do polígono. Por quê? Quando a base da pirâmide for um triângulo, eu chamo de pirâmide de base triangular. Quando a base da pirâmide for um quadrilátero, eu chamo de pirâmide de base quadrangular. Quando a base da pirâmide ela for um pentágono, eu chamo de pirâmide de base pentagonal. Então, a base da pirâmide ela pode variar. E as laterais da pirâmide, elas são formadas por triângulos. E a quantidade de triângulos que você vai ter na lateral é igual à quantidade de lados da base. Se a base da pirâmide é um quadrilátero, eu vou ter 4 triângulos nas laterais. Se a base da pirâmide é um hexágono, eu vou ter 6 triângulos nas laterais. Certo? Quais são os elementos da pirâmide? Ó? Aquele ponto para o qual todos os segmentos da base, ele converte, ele é chamado de vértice, tá? A altura da pirâmide é a distância entre o vértice e o plano que contém a base. Mais uma vez, para ser a altura, tem que formar ângulo de 90 graus. Não, ei, acorda aí, ó. Não tem achismo na prova de matemática. Eu não posso olhar para a figura e dizer, essa figura é um quadrado. Por quê? Não, porque está parecendo um quadrado. Não. Ou o enunciado diz que é um quadrado, ou eu garanto que ela tem 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus.
Não tem achismo. Para que um segmento seja altura, ele tem que formar ângulo de 90 graus. Se não forma 90 graus, não é altura. Certo? Nós temos a face lateral. As faces laterais da pirâmide, elas são triângulos, tá certo? Os segmentos que formam as faces laterais são chamados de aresta lateral. Os segmentos que formam a base, eles são chamados de aresta da base, ok? Detalhe, ó, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume do prisma, que tem base igual à base da pirâmide. Então, toda vida que eu falo de pirâmide, ó, tá? A área total vai ser a área lateral mais a área da base, e aí vai depender da base, tá? Ó. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura, certo? Detalhe, ó, eu destaquei aí o tetraedro regular, tá? Ó. Tetra vem de quê? Se um time é tetracampeão, ele foi campeão quantas vezes seguidas? 4, não é? Então, o tetraedro regular, ele é o poliedro que tem 4 faces. Ou seja, o tetraedro regular, ele é uma pirâmide em que a base é um triângulo equilátero e as 3 laterais também são triângulos equiláteros. Tá, ó? Então, quando eu falo ó, em tetraedro regular, ó, a base é um triângulo equilátero, ó, todos os lados medem A, e as 3 laterais também são triângulos equiláteros. No tetraedro regular, como é que eu calculo a sua altura? É aresta raiz de 6 sobre 3. E o volume, ele é calculado como aresta ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Tá? Essas relações do tetraedro regular, elas também permitem com que a gente resolva com mais velocidade as questões. Tranquilo? Agora vamos falar do cônio. Eu não relacionei a pirâmide ao prisma. O cônio eu vou relacionar a quem? Ao cilindro. Então, o cone é como se eu pegasse um cilindro, pegasse uma circunferência e unisse todos os pontos da circunferência a um único ponto, que nós chamamos de vértice. Ó. Tá? Volume do cone, 1/3 da área da base vezes a altura. Só que quem é a área da base? Não é πr² vezes h. Ó. Então, quando a gente fala de cone, ó, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é πr². Tá, ó. Se tu abrir a lateral de um cone, tu vai ter a planificação, a área lateral é πrg. O que é o G? É a geratriz. Deixa eu voltar aqui, ó. O que é o G? É a geratriz, ó. A geratriz são os segmentos que formam a lateral do cone. Ó. Jorge, a geratriz e a altura não é a mesma coisa, não? Não. Ó. A altura tem que formar ângulo de 90 graus. Então, para ser a altura, tem que formar ângulo de 90 graus. A altura é a distância do vértice ao plano que contém a base. Ó. Tá? Então, quando eu falo de cone, o volume é 1/3 de πr²h, a área lateral é πrg. Tá? Para a gente concluir, a esfera. Ei, o Enem é uma prova boazinha. Geralmente, olha o que eu estou dizendo, ó, geralmente, quando o Enem traz questão de esfera, ele coloca a fórmula do volume. É obrigado a colocar? Não, mas geralmente ele coloca, tá? Então, como é que eu calculo a área de uma esfera? 4πr². E o volume, 4/3 de πr². Quando eu tenho uma esfera, gente, a única coisa que eu preciso saber é do raio. Se eu tenho raio, eu tenho uma área e eu também tenho o volume. Ó.
Então, antes de eu começar as questões, eu gostaria de dar uma relembrada disso aí com vocês, porque nós vamos utilizar muito nas questões, certo? Uma outra coisa, ó. Anotem aí, ó. Eu tenho um material que eu preparei, certo? Que são todas as provas do Enem de Matemática de 2009 até 2021, separadas por assunto, certo? Eu tenho esse material em PDF. Se vocês quiserem esse material, depois vocês me chamam lá no Instagram, é @profjorgejunior16, @profjorgejunior16. Aí é só mandar mensagem assim: Jorge, eu quero o material do Enem, que eu mando para vocês, tá? Tem um PDFzinho lá, porque se você disser assim, ó, cara, hoje eu quero estudar a função do primeiro grau, tem todas as questões de função do primeiro grau que já caíram. Jorge, hoje eu quero estudar análise combinatória, tem todas as questões de análise combinatória que já caíram, porque nessa reta final, eu acho que vale a pena a gente conseguir estudar por assuntos, que a gente consegue entender o que é que vai cair na prova, certo? Então, bora lá. Bora para as questões, ó. A primeira questão que eu trouxe aí foi uma questão do Enem de 2021. Essa questão, ela diz assim, ó: um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto, cuja base tenha 5 metros de diâmetro interno e atender à demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias consecutivos. Para aí e vamos com calma. Quais são as informações que a questão está me dando, que a gente já deve ir anotando? São quantos habitantes? 100, não é? Ele disse que o diâmetro é quanto? 5. Galera, se eu tenho o diâmetro, a primeira coisa que eu faço para encontrar é o raio. O que é o raio é metade do diâmetro, show. Então, quanto é que é o raio aí? 5 sobre 2, ó. O raio é 5 sobre 2, ó. E ele quer atender essa população durante quantos dias? 7, ó. Vão anotando os dados, por quê? Porque eu ainda nem sei o que é que a questão quer. Mas se eu vou anotando os dados, fica mais fácil para responder. Então, continua. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipas. Considere que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água. Ou seja, gente, um habitante consome quantos litros? 120, ó. Então, um habitante consome 120. Use 3 como aproximação para π. Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura interna mínima em metro igual a... Ele quer saber qual é a altura do reservatório, ok? Então, bora lá, gente, ó. O que é que acontece? O volume de água que eu vou ter lá, ele tem que ser necessário para quantos dias? 7, concorda? Beleza. Então, eu já sei que eu preciso de um volume de água para 7 dias. São quantas pessoas? Não são 100? Elas vão consumir água durante quantos dias? 7. E o consumo de uma pessoa, né, 120 litros. Então, o total de litros que eu vou ter, ó, são 100 pessoas durante 7 dias. E cada pessoa é 120 litros, ó. Então, o total de litros que eu vou precisar é 84 mil litros, ó. Tranquilo até aí? Deu para entender? Então, primeira coisa, eu tenho que ter um reservatório com 84 mil litros, porque eu tenho 100 pessoas, cada pessoa consome 120 litros em 7 dias. Então, eu preciso de 84 mil litros. Ou seja, aquele cilindro que é o reservatório,
ele deve comportar 84 mil litros. Como é que eu calculo, né? A medida de capacidade para a medida de volume. Tem gente assim, Jorge, eu não entendo. Galera, toda vida que eu tenho um reservatório e eu vou colocar líquido dentro dele, líquido, eu uso medida de volume, que é litro, hectolitro, mililitro. Quando a gente vai comprar uma Coca-Cola, não é a Coca-Cola de 600 ml, ou uma Coca-Cola de 1 litro, ou uma Coca-Cola de 2 litros, não é? Agora, por exemplo, quando dentro de um reservatório eu vou colocar algo sólido, aí eu não uso mais litro, eu uso capacidade. Se alguém aqui já viu material de construção, quando você vai comprar, por exemplo, brita, você compra metro cúbico. Quantos metros cúbicos de brita? Quantos metros cúbicos de areia? Por quê? Porque a brita é algo sólido e algo sólido é capacidade. Então não pode esquecer, ó, 1 litro representa 1 decímetro cúbico. Então, se eu tenho 5 litros, eu tenho 5 decímetros cúbicos. Se eu tenho 10 litros, eu tenho 10 decímetros cúbicos. Como eu tenho 84 mil litros, eu tenho 84 mil decímetros cúbicos. Tá? Então, primeiro, eu já sei que no reservatório cilíndrico, eu devo ter 84 mil decímetros cúbicos. Aí, o que é que eu vou fazer, ó? Como é que eu transformo de decímetro cúbico para metro cúbico? Detalhe, ó. Olhe para cá. Olhe para cá. Na prova vai ter 1 ou 2 questões só de transformação de sistema de unidade. Pode ser de metro cúbico, de litro, sistema horário, hora, minuto, segundo. E dentro de outras questões você vai precisar. Se você não souber transformar aqui as unidades de medida, você não faz a questão. Toda vida que eu falar em quadrado, medida de área, para cada casa eu ando 2. Como assim, Jorge? Se eu for de metro quadrado para decímetro quadrado, eu vou andar 2 casas. Quando eu ando para a direita, a vírgula vai para a direita. Quando eu ando para a esquerda, a vírgula vai para a esquerda. Já quando é uma medida cúbica, para cada casa eu vou andar quantas? 3, ó. Falou disso ontem, né? Então é fundamental isso aí. Eu estou em geometria, mas se eu não souber a transformação, eu não faço. Então, para levar de decímetro cúbico para metro cúbico, vão ser 3 casas para a esquerda. Então, nesse cilindro, tem que caber 84 metros cúbicos. Agora eu vou. Como é que eu calculo o volume do cilindro? Né? Pi R ao quadrado H. Então, eu vou ter, ó, tá? Ó, H é a altura que eu quero calcular. Então, eu vou ter, ó, que π, quanto é que era o raio? 5 sobre 2, ó, ao quadrado, vezes H, que é igual a 84. O volume que vai caber dentro do meu cilindro tem que ser quanto? 84. A questão manda usar π igual a quanto? 3, não é? Aí, olha o que é que eu faço, ó. Olha o que é que eu faço, ó. Eu gosto bastante de destacar as contas, ó. Eu posso passar o 3 para o outro lado, não posso? Se tu pegar 84 e dividir por 3, vai dar 28. Quanto é que é 5 ao quadrado? 25, não é? O 25 não vai passar lá para o outro lado dividindo? Se tu pegar 28 e dividir por 25, vai dar 1, alguma coisa, não vai? Quanto é que é 2 ao quadrado? 4. O 4 que está dividindo vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, tu vai ter 4 vezes 1, alguma coisa. Ó. Eu nem preciso estar fazendo exatamente as contas. Mas, Jorge, eu não consigo ter esse raciocínio todinho, não. Não tem problema. No lugar de π, tu coloca 3. 5 ao quadrado é 25. 2 ao quadrado é 4. Aí vai ficar 3 vezes 25, 75. 2 vezes 84, 168. Então, tu vai pegar 168, não é? E dividir, né, por 168, não, vai passar 4, né? 4 vezes 4, 16. 256 dividido por 78. Então, o resto é conta. Ó. Galera, essa questão aí, ó, ela vai ser classificada como uma questão difícil. Jorge, como é que eu sei que uma questão é difícil?
toda questão que você faz mais de duas coisas nela, ela vai ser difícil. Primeira coisa que eu fiz, eu tinha que saber qual era a capacidade que precisava para toda a população, não foi? Depois eu tive que transformar de medida de capacidade para medida de quê? De volume, para depois encontrar a altura. Essa aqui vai ser calibrada como uma questão difícil. E uma questão como essa, gente, ela pode ser a primeira da prova. Por isso que eu digo, cara, tem que ter calma, tem que ter equilíbrio emocional. Às vezes você tem o azar, eu não acredito muito em azar não, certo? Mas às vezes você leva, de certa forma, um azar de no seu caderno de prova, as 5 questões primeiras serem as mais difíceis e as mais fáceis estarem lá no final. Porque vai ter questão fácil e vai ter questão difícil no meio da prova. Tranquilo, gente? Então o item correto aí é o item D. Ó. Show de bola? Bora lá. Questão 2. É a questãozinha que eu disse a vocês, ó, que não tem conta. Ó. Eu não acho essas questões fáceis também. Eu tenho muita dificuldade numa questão desse tipo. Ele diz assim, ó. Uma formiga move-se sobre um castiçal de vidro transparente do ponto A para o B em linha reta. Percorre o arco circular BCD, sendo o C localizado na parte da frente do castiçal, e desce ao arco DE como representado na figura. Calma. A formiga ela vai de onde? Ela sai primeiro de A e vai até B, concorda? Então ela sai aqui do A, ó, e vai até o B, ó. Certo? Aí o que é que ele diz? Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí ele diz que depois ela percorre BCD, ó. Depois ela vai BCD, ou seja, ela vai de B até D pela parte da frente, ó. Certo? Sendo C localizado na parte da frente do castiçal e desce o arco DE, ó. Então ela vai de A até B, ó. Depois ela vai até D e desce do D até o E. Aí ele diz assim, ó, os pontos A, B, D e E estão sobre um mesmo plano perpendicular à mesa sobre a qual se encontra o castiçal. A projeção ortogonal sobre o plano da mesa do trajeto percorrido pela formiga do ponto A até o ponto E é melhor descrita por... Ele quer saber qual é a melhor movimentação, qual é o melhor desenho que representa a movimentação feita por essa formiga. Ok? Então, bora lá. Vamos analisar com calma. Ó. Primeiro, ela vai do A até o B, concorda? Do A até o B, eu vou representar o quê? Por uma reta. Show? Se eu vou representar por uma reta, já dá para eliminar quais itens? Já dá para eliminar quais itens? C, D e E. Ó. Concorda ou não? Beleza. O que foi que eu disse? Que ele vai por uma reta, não é? Show de bola. Presta atenção nisso aqui, ó. Os pontos A, B, D e E estão sobre o mesmo plano perpendicular à mesa, sobre a qual se encontra o castiçal. Galera, quando eu falo em projeção ortogonal, significa que eu vou tirar todos os pontos de um plano, levar para o outro, formando um ângulo de 90 graus. Preste atenção, olha para cá, olha para mim, olha para mim. O ponto A está aqui, não está? Se eu tirar todos os pontos dessa reta AB e trouxer para o lado de A, ó, vai dar o quê? Um segmento, ó, e não uma reta. Seria uma reta se eu estivesse olhando para o plano de trás. Eu estou olhando para o plano de trás? Não, ele quer para o plano da base. Então, quando eu falo em projeção ortogonal, eu tenho que saber o que eu vou projetar e para onde eu vou projetar. Ó.
Então não se deixem levar pela figura em si, não. Eu quero saber para onde é a projeção, ele quer para o plano do chão. Então esse segmento AB, ó, ele vai ser uma reta, ó, nesse sentido, ó, porque eu vou pegar, ó, todos os pontos dessa reta e trazer ao lado do A. Ó. Então cuidado com isso aí. Ó. Então eu vou começar tendo uma reta. Ó. Depois ele vai de B até D. Ó. De B até D, se tu observar, é como se fosse metade de uma circunferência. Então após a reta, tu vai ter metade de uma circunferência. E quando tu chega em D, tu vai perceber que ele está voltando para o ponto E. Ó. O ponto D, ele não está na frente do ponto E, então tu vai ter que voltar um pouquinho na figura. Ó. Então qual é a figura que melhor representa? A figura que melhor representa é o item C. Ó. A projeção de A até B é uma reta, ó. Depois de B até D é metade de uma circunferência e o ponto E ele vem antes do D, ele está voltando para o ponto E. A gente faz conta nessa questão? Não, é só olhar e marcar. É uma questão fácil de marcar? Não. Por quê? Porque você tem que saber para onde ele quer projetar. O que é que ele quer? Ó? A projeção ortogonal sobre o plano da mesa, que é o plano de baixo, e não sobre o plano de trás. Para que vocês possam entender melhor. Se você quiser a minha projeção ortogonal para o plano de trás, é o contorno do meu corpo. Se você quiser a minha projeção ortogonal para o plano do solo, é como se tu me empurrasse para o solo. Vai ser a distância entre os meus ombros e a minha cabeça. Então eu tenho que saber o que eu vou projetar e para onde eu vou projetar. Então o item correto aí, item C. Ó. Toda prova do Enem tem questão de projeção ortogonal, tá? Bora para a próxima questão. Ó. Então ele diz aí, ó, sabendo que os pontos A, B, D e E estão sobre o mesmo plano perpendicular à mesa, podemos afirmar que suas projeções ortogonais sobre o plano da mesa são os pontos colineares. Ó. Essa aí, ó, era a visão de cima que você tinha da figura. Ó. Então, primeiro tu vai do A até o B, depois do B até o D e em seguida do D até o E. Ó. Então, o item correto, o item C. Ó. Tá? Próxima questão. Ó. Questão 3. Ele diz assim, ó, um piscicultor cria uma espécie de um peixe em um tanque cilíndrico. Devido às características dessa espécie, o tanque deve ter exatamente 2 metros de profundidade. O que é a profundidade? É a altura. Ó. Então, a altura do tanque ela é 2. Ó. Tá? E ser dimensionado de forma a comportar 5 peixes para cada metro cúbico de água. Então, em 1 metro cúbico, deve comportar quantos peixes? 5. Logicamente, se eu tiver 2 metros cúbicos, vão comportar 10. Se eu tiver 3 metros cúbicos, vão comportar 15. Porque a cada metro cúbico devem comportar 5 peixes. Aí ele diz, atualmente, o tanque comporta 750 peixes. O piscicultor deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele comporte 900 peixes, mas sem alterar a sua profundidade. Considere como 3 como aproximação para π. O aumento da medida do raio do tanque em metro deve ser de... Galera, se eu quero um aumento, é porque tem um raio antes e tem um raio que depois, ok? A altura vai mudar? A altura vai mudar? Não, a altura vai ser o quê? A mesma. Então, bora lá. Tá? O que foi que a questão me disse? Eu vou chamar de R0 o raio inicial, certo? Quantos peixes ele disse que tinha? Não era 750? Para saber o volume, eu vou pegar 750 e dividir por quanto? Por 5.
Porque não são 5 peixes a cada metro cúbico? Então, para saber o volume, eu pego a quantidade de peixes e divido por 5. Então, o volume inicial vai ser 750 dividido por 5. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? πr² H. Então, tu vai ter π, ó, R0² vezes 2. Ó, né? 750 dividido por 15, ó, por 15 não, por 6, né? Tu vai dividir primeiro por 5, que vai dar 150. Tu vai pegar 150 e dividir por 6, que é 25. Ó. Portanto, R0 é a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, o raio inicial vale quanto? 5. Tranquilo até aí? Show? Tá? Então, o raio inicial vale 5. Aí agora, eu tenho que calcular o raio para quando no tanque couberem 900 peixes. Ó. Tá? Vou calcular agora o novo raio. Ó. Se R é a medida do raio do tanque após o aumento, então eu vou ter o quê? Não é 900 peixes que ele quer lá? Então o novo volume vai ser 900 sobre 5. Por quê? Porque a cada metro cúbico são 5 peixes. Ó. Então tu vai ter que 900 sobre 5 é igual a πr² vezes 2. Ó. Por quê? Porque a altura ela não muda. Ó. Quando você fizer as contas, ó, você vai encontrar que r² é igual a 30, r é a raiz de 30. Se eu quero determinar o aumento, eu vou pegar o raio final menos o raio inicial. Portanto, o aumento ó, vai ser raiz de 30 menos 5, e aí o item correto é o item A. Ó. Tá? Ó. Outra questão, gente, que tem gente assim, Jorge, cara, e essa questão aí vai ser calibrada como difícil também. Ó. Por quê? Ó? Porque primeiro eu tenho que encontrar o volume. Como é que eu faço para encontrar o volume? Eu pego o total de peixes e divido por 5. Por quê? Porque a cada 5 peixes eu vou ter 1 metro cúbico. Aí eu vou encontrar o raio inicial, depois eu vou encontrar o raio final para depois subtrair. Toda vida que você fizer mais de 3 coisas numa questão, 3 ou mais coisas, ela vai ser calibrada como difícil. Detalhe, tá, gente? Na prova do Enem, nós temos, na prova de matemática, tá? Tudo que eu estou falando vale para matemática, que é a minha área do conhecimento. Nós temos geralmente 8 questões muito fáceis e 8 questões mais difíceis. O resto são questões médias. Então, você tem, na verdade, gente, 66% da prova de questões médias. 33% entre fáceis e difíceis. Certo? Bora para a questão 4. Questão 4, questão do Enem 2022. Ó. Ele diz assim, ó, um casal planeja construir em sua chácara uma piscina com formato de um paralelepípedo reto retângulo com capacidade para 90 mil litros de água. O casal contratou uma empresa de construções que apresentou 5 projetos com diferentes combinações das dimensões internas de profundidade, largura e comprimento. A piscina a ser construída terá revestimento interno em suas paredes e fundo com uma mesma cerâmica. E o casal irá escolher o projeto que exija a menor área de revestimento. As dimensões internas de profundidade, largura e comprimento, respectivamente, para cada um dos projetos são. Bora lá? Preste atenção. Preste atenção. Ele está usando a palavra respectivamente, não está? Se eu uso a palavra respectivamente, o que foi que ele citou primeiro? Foi a profundidade. Então, o primeiro valor vai ser a profundidade. O que é que ele cita depois? Largura. O segundo valor vai ser a largura. E o terceiro, comprimento. Então, no projeto 1,
a profundidade é 1,8, a largura é 2 e o comprimento é 25. No projeto 2, a profundidade é 2, a largura é 5 e o comprimento é 9. No projeto 3, profundidade 1, largura 6 e comprimento 15. Projeto 4, profundidade 1,5, largura 15 e comprimento 4. E no projeto 5, profundidade 2, largura 3 e comprimento 12. O projeto que o casal deverá escolher será o... Esse aqui é um outro estilo de questão. É uma questão que é mais demorada. Porque tu vai ter que calcular a área, não vai? Agora, detalhe, ó. O que foi que eu falei da área total? A parte de baixo não é igual à parte de cima. Galera, vamos pensar. Se eu vou fazer uma piscina, eu vou colocar azulejo em cima da piscina? Se eu colocar azulejo em cima da piscina, como é que eu vou tomar banho? Como é que eu vou encher? Então, percebam, gente, que comprimento vezes largura, você só vai multiplicar uma única vez. Por quê? Porque você não coloca azulejo na parte de cima da piscina. Então, aí você vai ter que calcular a área total de cada projeto para ver qual vai ser a menor área. Então, bora lá. Tá, ó. A área do revestimento de cada projeto. Na área 1, ó, tu vai ter 2 vezes 25, ó, tá, ó, mais 2 vezes 1,8, mais 2 vezes 25, ó. Lembrando, ó, que, ó, as medidas são 1,8, 2 e 25, ó. Tá, ó? Então, profundidade, se você quiser fazer mais organizado, ó, profundidade vezes largura, que é 1,8 vezes 2, tu só faz uma vez, ó. 1,8 vezes 2 é só uma vez. Por quê? Porque vai estar só no chão, não vai estar em cima. Quando tu for fazer 1,8 vezes 25, tu vai ter que multiplicar por 2. Porque profundidade vezes comprimento, né? Tu vai ter tanto de um lado como do outro. Quando tu fazer 2 vezes 25, tu também vai fazer 2 vezes. Por quê? Porque a parte da frente também é a parte de quê? De trás, ó. Então, a área 1, ela vai dar 147,2. Área 2, 5 vezes 9, uma única vez. Depois, tu vai ter 2 vezes 2 vezes 5 mais 9, ó. Tá, ó. Por que 2 vezes 2 vezes 5 mais 9? Porque esse 5 mais 9 ele vai aparecer 2 vezes. Ele está colocando em evidência. Aí eu já estou fazendo o cálculo, colocando em evidência para diminuir o cálculo. Mas se você quiser fazer 2 vezes 2 vezes 5, mais 2 vezes 5 vezes 9, também dá certo. Tá? Então, a área 2 deu 101. Área 3, ó, vai ficar 6 vezes 15, porque só é uma única vez, mais 2 vezes 1 vezes 6 mais 5, que é 132. Ó. Então, eu estou calculando a área total de cada piscina, para ver qual é aquela que dá a menor área. Ó. A área 4 vai ficar 4 vezes 5, mais 2 vezes 1,5, mais 4, mais 15. E a área 5 vai dar 3 vezes 2, mais 2 vezes 2,5, 3 mais 12, que é 111. Como eu quero a menor área, onde foi que deu a menor área? Foi no projeto 2, ó. E aí o item correto é o item B, ó. Essa questão, eu não considero ela difícil, ela é média. Agora ela é trabalhosa. Você vai ter que fazer área a área para comparar qual é a menor. E mais, vai ter que lembrar que comprimento vezes largura, você só vai contar uma única vez, porque é só no chão, em cima não vai ter azulejo. Já comprimento e profundidade vai ser 2 vezes, porque é a lateral da direita e a lateral da esquerda. E largura vezes a profundidade vai ser 2 vezes, porque a parte da frente é a parte também de quê? De trás. Tá? Então, o item correto, item B. Tranquilo, gente? Perfeito? Bora para a próxima questão. Questão 5. Tá? Num recipiente com a forma de um paralelepípedo reto retângulo,
Colocou-se água até a altura de 8 centímetros em um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. Então, bora lá, gente. Eu começo com um recipiente que ele tem água até qual altura? Ele tem água até qual altura? 8, não é? Aí, para que eu consiga tirar um objeto que está lá dentro, essa água ela tem que atingir até que altura? 15, não é? Então, ela tem que subir quantos centímetros? 7. Se ela estava em 8 e ela tem que atingir 15, ela deve subir 7, certo? Para que essa água suba, eu vou colocar bolinhas dentro desse recipiente e cada bolinha tem 6 centímetros cúbicos. Aí ele diz, né, ó, tá aí o desenho. Tu tem aí um recipiente, ó, em que a base ela tem 4 centímetros e 3 centímetros, e nós temos água até 8 centímetros. Ele quer que essa altura atinja que valor? 15, não é? Ela tem que subir 7 centímetros. Para que essa água suba, ele vai jogar bolinha lá dentro. Ele vai jogar bolinha para que essa água atinja os 15 centímetros. Qual é a pergunta que ele faz? O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é de... Ele quer saber quantas bolinhas eu vou colocar lá dentro para que essa água atinja a altura de 15 centímetros. Ok? Vamos lá, gente. Qual é o volume de uma bolinha? O volume de uma bolinha é 6, não é? Então, eu vou dizer que eu vou colocar N bolinhas. Então, eu vou colocar N bolinhas de volume 6, não é? E essas N bolinhas, ela vai ter que dar o volume deslocado, não é? Qual vai ser o volume deslocado? Percebam, gente, que na hora que eu vou deslocar, ó, o comprimento continua sendo o quê? 4, não é? A largura continua sendo o quê? 3. Para ele atingir o 15, ele tem que subir quantos centímetros? 7, ó. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que, né, ó, lembrando, né, pelo princípio de Arquimedes, o que é que diz o princípio de Arquimedes? Que o volume total de bolinhas deve corresponder ao volume de líquido que sobe. Então, as N bolinhas que eu vou colocar lá dentro, ela tem que ser igual ao volume que sobe. Portanto, se N é o número de bolinhas que devem ser colocadas no recipiente, eu vou ter que N vezes 6, ó, ele tem que ser igual ao volume deslocado, que é 4 vezes 3 vezes 7, ó, né? 7 vezes 3 é 21, 21 vezes 4 é 84, 84 dividido por 6 é 14. Se tu colocar 14 bolinhas, ele vai atingir a altura de 15 centímetros. Então, tu vai ter que N é igual a 14, e aí o item correto é o item A. Essa questão, gente, ela já é uma questão mais rápida, ó. Percebam que nós começamos com questões mais difíceis e agora está aparecendo questões mais rápidas e um pouquinho mais fáceis para serem feitas. Isso pode ocorrer na prova de vocês. Volto a repetir, vou ser até chato e insistente. A prova do Enem, além de saber o conteúdo, você deve ter uma boa estratégia de prova. Qual é a dica que eu dou para você? No primeiro momento da prova, gente, faz logo tudo aquilo que tu já sabe. Faz logo tudo aquilo que tu já sabe. Porque às vezes a gente fica quebrando a cabeça com o que a gente não sabe. Lá na frente a gente erra uma questão porque está cansado por besteira. Quem nunca que errou uma questão que sabia fazer por besteira?
porque passou por cima de algum dado, porque confundiu uma conta. Isso acontece e acontece demais. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla da estratégia, tá? Então, resposta, questão 5, item A. Questão 6, ó. Essa aí é legal, ó. Lembra que eu disse que nós vamos ter duas questões, que às vezes pode ser uma de projeção ortogonal e outra de característica? Olha essa questão aí. Ele diz assim, ó. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mais conectada com a natureza. A forma geométrica da superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2, é... Então, ele quer saber se essa figura 2 é um tetraedro, se ela é uma pirâmide retangular, se ela é um tronco de pirâmide retangular, se ela é um prisma quadrangular reto ou se ela é um prisma triangular reto. Tem muito aluno que olha e diz assim, uma dessa aí não vem na minha prova, né? Tá fácil demais, né? E aí, que figura é essa? Primeiro, galera, toda vida que tiver esse tipo de questão, vamos por eliminação. Essa figura ela é um tetraedro? Um tetraedro ele é uma pirâmide, não é? Para ser uma pirâmide tem que ser um prisma indo para um único ponto. É uma pirâmide isso aí? Então eu já tiro o tetraedro, pirâmide retangular e tronco de pirâmide, concorda? Ou é um prisma quadrangular ou um prisma triangular. Essa figura é o que, gente? É um prisma triangular. Percebam, ó, eu tenho esse triângulo no plano da frente e o mesmo triângulo no plano de quê? De trás. E as laterais, elas são formadas por retângulo. Então, essa figura é um prisma triangular reto. Por que que é reto? Porque está formando o ângulo de 90 graus, ó. Não tem achismo. É reto porque está formando um ângulo reto. Onde é que a questão está me dizendo isso? Ela está me indicando na figura, ó, que os ângulos formados são ângulos de 90 graus. Não tem achismo. Se ele não colocasse esse símbolo, ele não poderia dizer que era um prisma triangular reto. Então, nós temos aí um prisma triangular reto e nós vamos marcar como item correto, não é? O item é, ó. Então, pode ter certeza, me cobrem, viu? Pode me cobrar. Jorge, tu disse que de geometria tem no mínimo 2. Geralmente são mais de 2. Tá? Uma é da questão de projeção. Já teve questão que era o seguinte. Ele pegou um cubo e mergulhou o cubo, uma parte do cubo, num balde de tinta. Aí ele planificou, ele queria a planificação. Ele queria saber onde é que estava pintado lá no cubo. Teve uma outra que ele pegou uma pirâmide e cortou os vértices da pirâmide. Ele queria saber qual era a figura que você tinha cortando os vértices de uma figura. Então, vai ter questão desse estilo na prova do Enem. Tá bom? Então, o item correto, o item é. Ó. Questão 7. Ele diz assim. Ó, uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água cujas especificações técnicas sugerem que sejam adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água na piscina. Então, é 1,5 ml do produto para cada 1.000 litros de água. Se eu tenho 2.000 litros de água, eu vou ter 3 ml do produto. Se eu tenho 3.000 litros de água, eu vou ter 4,5 ml do produto. É uma proporção. Tá? Aí ele diz assim, essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, de profundidade constante igual a 1,7 metros, com largura e comprimento iguais a 3 metros e 5 metros, respectivamente. O nível da lâmina de água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda,
Ou seja, ele enche a piscina até a borda? Não. Ele enche a piscina até faltando 50 centímetros para borda. Tá? Aí ele diz, né? A quantidade desse produto em mililitro que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender às suas especificações técnicas é. Então, primeiro eu tenho que saber qual é o volume de água da piscina. Concorda? Porque não é 1,5 ml a cada 1.000 litros. Então, eu tenho que saber primeiro a profundidade, o volume de água na piscina. Então, vamos lá. Ó. Tá, ó. Para fazer o volume de água na piscina, nós temos comprimento 3, largura 5, só que tu não vai encher a piscina até 1,7. Não é até 50 centímetros antes, então vai ser 1,7 menos 0,5. Na altura da piscina, não vai ter água até 1,7, vai ter água até 1,2. Porque eu tenho que tirar 50 centímetros, que é 0,5 metros. Então, eu vou pegar 1,7 menos 0,5, que é 0,2. Né? Que é 1,2, desculpa. Então, esse volume ó, vai ser 18 metros cúbicos. Tá? Só lembrando, 1 decímetro cúbico não é igual a 1 litro. 1 metro cúbico é 1.000 decímetros cúbicos. Toda vida que você tiver uma medida em metro cúbico e quiser levar para litro, é só multiplicar por 1.000. Então, 18 metros cúbicos vai dar 18.000 litros. Então, para saber a quantidade de produto, você vai pegar 18 vezes 1,5. Porque a cada 1.000 litros, você usa 1,5. Então, se tu tem 18.000 litros, tu vai pegar 18 vezes 1,5. Ou seja, tu vai precisar de 27 ml do produto. Item correto, item B. Questãozinha mais uma vez, gente. Essa questão já vai ser média para difícil. Porque você faz mais de uma coisa. Toda vida que você fizer mais de uma coisa em uma questão de matemática, ou essa questão vai ser média, ou essa questão vai ser difícil. Então, a primeira coisa, nós deveríamos perceber que a piscina não iria estar cheia até a tampa. Ela ia estar cheia até 0,5 metros abaixo da altura total, para depois calcular o volume que vai sair em metros cúbicos, levar para litro e a partir do volume dado em litros é que você vai determinar a quantidade de produto que você vai precisar. Então, item correto, item B. Tá? Bora para a questão 8. Tá? Enem, segunda aplicação 2016. Só lembrando, tá, gente? Ó, quando a gente fala em Enem, esse Enem agora que vocês vão fazer e que vocês vão passar. Vão passar ou não vão passar? Vão passar ou não vão passar? Então, pronto. Então, esse Enem que vocês vão passar agora, vocês sabem como é que é feita a prova? São feitas 3 provas. 3. E essas provas, elas são dadas por sorteios. As 3 provas estão feitas, sorteia-se uma primeira prova. Essa primeira prova é a que vai ser aplicada para todo o Brasil nos 2 domingos, certo? Uma segunda prova, ela vai ser aplicada com o Enem PPL, né? Que também é o Enem que hoje é feito para os alunos que têm alguma necessidade especial, que é a segunda aplicação. E fica uma terceira prova de reserva, porque caso haja algum imprevisto, vai ter que ser aplicada uma nova prova. Eu não sei se vocês lembram, mas naquele ano em que houve os protestos, em que foram invadidas algumas escolas no período do Enem, alguns alunos não conseguiram fazer prova no seu local, porque a escola estava ocupada. Aí essa terceira prova, ela foi utilizada. Então, são 3 provas que são feitas. E sabe mais? A TRI diz o seguinte, não importa se você faça a primeira, a segunda ou a terceira prova, a sua nota vai ser a mesma. Porque as questões, elas têm proeficiências iguais. Se eu tenho uma questão de proeficiência 300
na primeira aplicação, vai ter uma na PPL, vai ter uma lá na prova de reserva de Proeficiência 300. Então, assim, o que é uma questão de Proeficiência 300? É aquela questão que qualquer aluno que conseguir tirar a nota 300, teoricamente ele faz a questão. Então, é assim que o Enem é feito. Por isso que uma das maneiras que a gente tem para estudar para a prova do Enem é refazer as provas anteriores. Galera, na matemática não tem nada novo para se criar. É só pegando ideias antigas e repaginando, dando uma nova estrutura na questão, dando um novo conceito no enunciado. É só isso que é feito na prova de matemática. Tá? Questão 8. Ele diz assim, ó, o recinto das provas de natação olímpica utiliza a mais avançada tecnologia para proporcionar aos nadadores condições ideais. Isso passa por reduzir o impacto na ondulação das correntes provocadas pelos nadadores no seu deslocamento. Para conseguir isso, a piscina de competição tem uma profundidade uniforme de 3 metros, que ajuda a diminuir a reflexão da água, que é o movimento contra a superfície e o regresso no sentido contrário, atingindo os nadadores. Além dos já tradicionais 50 metros de comprimento por 25 de largura. Ou seja, uma piscina olímpica, ela tem 25 metros de largura, 50 de comprimento e 3 de profundidade. Essa profundidade é para diminuir, ou como a gente fala aqui no Ceará, o rebote da água. Porque quando o cara vai nadando, ele vai empurrando a água para baixo, ela bate no fundo e ela o quê? Volta. Lembram que há um tempo atrás nas Olimpíadas os nadadores usavam aquelas roupas especiais? Aquelas roupas especiais ajudavam nesse rebote, fazendo com que ele ficasse menor e o cara conseguisse deslizar mais e ter uma performance maior. Mas vamos que não tem nada a ver com a questão não. Aí ele diz assim, um clube deseja reformar sua piscina de 50 metros de comprimento por 20 de largura e 2 de profundidade. Percebam que a piscina do clube, ela nem tem a largura que é 25 e nem a profundidade que é 3, tá? E ele quer reformar de forma que passe até as mesmas dimensões das piscinas olímpicas. Após a reforma, a capacidade dessa piscina superará a capacidade da piscina original em um valor mais próximo de 20%, 25%, 45%, 50% e 88%. Então, ele não está falando de volume, ele não quer saber em quanto vai superar. Se eu quero saber em quanto vai superar, eu tenho que fazer o volume antes e também o volume o quê? Depois. Então, bora lá, gente. Ó. Primeira coisa, qual vai ser o volume da piscina olímpica? O volume da piscina olímpica, 3, que é a profundidade, vezes 25, que é a largura, vezes 50, que é o comprimento. Ela tem um volume de 3.750 metros cúbicos. Ok? Qual vai ser o volume da piscina do clube? O volume da piscina do clube, eu vou pegar comprimento vezes largura vezes altura. O volume vai ser 2 vezes 20 vezes 50. O volume dela vai ser quanto? 2.000. Ok? O que é que ele quer saber? Ele quer o percentual que essa piscina tem a mais. Para saber a porcentagem, galera, porcentagem tem várias maneiras de fazer. Eu gosto muito de fazer porcentagem por regra de 3, que é uma coisa que todo mundo sabe. Então, o que é que eu posso fazer? Ó? Não é, ó? Ou então, ó, se eu quiser fazer por regra de 3, a piscina do clube tem quantos metros cúbicos? Não é 2.000? Então, eu posso dizer que 2.000 corresponde a 100%. Ela tem que aumentar em quanto? Ela tem que aumentar em 1.750. 1.750 vai ser X. Certo? Show? Agora detalhe, ó. Eu, Jorge, como é que eu faço percentual de aumento? Anota aí, anota aí, anota aí. Percentual de aumento. Toda vida que você quiser calcular percentual de aumento, você pega valor final, menos valor inicial
dividido pelo valor inicial. O valor inicial é o valor da piscina do clube, que é 2.000, ó. E ela tem que passar a ser quanto? 3.750. Então, eu posso fazer isso, ó. Eu posso pegar valor final, menos valor inicial, dividido pelo inicial. E, logicamente, eu vou multiplicar por 100, porque eu quero em porcentagem, ó. Então, quando você fizer isso aí, você vai encontrar aproximadamente 88%. E aí, qual o item correto? Item E, não é? Ei, olha para cá, ó. Última dica importantíssima. Olha para cá, ó. Preste atenção. Após a reforma, a capacidade dessa piscina superará a capacidade da piscina original em um valor mais o quê? Usou a palavra próxima. Toda vida que uma questão de matemática usar a palavra próxima, tu fizer uma conta e encontrar exatamente o valor do item, tu errou. Porque quando ele fala em mais próximo, vai ser aproximadamente. Então percebam que na hora que tu for calcular aquela fração, vai dar 0,8888 e assim sucessivamente. Se tu encontrar exatamente um valor igual do item numa questão que falou mais próximo ou aproximadamente, pode ter certeza que tu errou alguma coisa. Então, gente, percebam que o próprio enunciado, ele vai nos dando algumas dicas para as soluções que a gente tem que tomar. Então, como ele colocou o valor mais próximo, se eu tivesse feito uma conta encontrado 20, eu teria marcado o item errado. Tá certo? Então, a solução dessa questão aí é como item correto, o item 88% é o item E. Tranquilo, gente? Perfeito? Galera, então, aí já deu o nosso tempo aqui, já 2 vezes, já levei 2 caramba aqui, que eu passei um pouquinho do tempo, tá certo? Galera, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Eu confesso para vocês que eu fico muito feliz quando eu vejo no domingo à tarde as pessoas buscando realizar os sonhos, né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que vale muito mais uma pessoa que é esforçada, que corre atrás dos seus sonhos, do que muitas vezes aquela que ela tem um cognitivo, uma facilidade maior, mas ela acha que ela já sabe de tudo e que aí às vezes acaba ficando para trás, às vezes até mesmo no meio da soberba que ela tem, achando que ela é bom. Eu vejo muitos alunos meus aí, eu sou professor de 3º ano aqui de cursinhos, eu vejo muitos alunos que a galera diz que é mediano, mas é esforçado, é o cara melhora ali, quando dá fé o cara conseguiu o resultado, e muito aluno que se julga o bonzão, que acha que já sabe, que vai ficando para trás, tá? Então, eu desejo a todos vocês uma boa prova, porque sorte é para quem não tem competência. Quem está no domingo à tarde aqui procurando estudar, procurando melhorar, é sinal de que tem competência e que vai conseguir os resultados de vocês. Então, agradeço a presença de todos vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, tá? Valeu, galera. Tchau, tchau.